Pessoas, vamos resolver as questões do nosso exercício. Acredito que não foi tão difícil. Quantos aí gostou dos exercícios? Tava bom? Tá bom? Houve uma complicaçãozinha aí só na hora de imprimir, né, os arquivos, mas acredito que não prejudicou, né? Tá. Teve dúvida aí em alguma? Não? Você tá brincando? Que bom. Então vamos lá. Luva de tecido é bom por conta disso, ó, tá vendo? Já falava, não precisa comprar mais apagador, tá? A gente já tem uma luva aqui já especial para isso. Aí, ó, já vamos matar 2 coelhos com uma cacetada só. Questão 1. Na verdade, assim, além do conhecimento, né, que esse aí é básico, existem as técnicas que você vai usar e que você vai aprender aqui no decorrer da correção. Tem uns macetinhos que é tão simples que vai realmente fazer uma diferença grande. Você ganha tempo. Ler, você tem que ler. O enunciado ele é importante para você ler. Só que é característico do Enem e de outros, de concurso, de empresas que aplicam provas de concurso, enfim, cansar o candidato nos enunciados. Então os senhores perceberam aí que tem algumas questões, né, que é bem cansativo, o texto é grande. Então você tem que aprender os macetinhos para você não se deixar estressar nesse período aí, nesse percurso, tá? Então ganhar tempo e não se estressar com o tamanho da questão. Questão 1 é o seguinte, ela nos fala sobre a urbanização. Sobre o surto da urbanização que se verifica no mundo, é correto afirmar que alternativa A. Então vamos colocar aqui já para ficar mais bonitinho, né? As alternativas corretas. Verificado com a mesma intensidade nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Com certeza não, né? Já vimos que essa urbanização ela é mais característica dos países subdesenvolvidos, né? Então, corta 1. É provocado em todo mundo? Não, em todo mundo. Quando generaliza, você fica com o pé atrás, tá? Então, também não. É um fenômeno característico dos países industrializados europeus? Muito pelo contrário. É mais intenso nos países subdesenvolvidos, tendo como causa o êxodo rural? Também não. Não, mas é essa sim, tá? É a letra D, sim. É mais intenso nos países desenvolvidos devido ao desenvolvimento da indústria? Com certeza não. É a letra D, não tem dúvida aí. Uma mata, né? Essa aí foi de brinde, a mais fácil. Na questão 2, nós temos o gráfico, né? E a pergunta é o seguinte. Detalhe. Quando vocês pegarem a questão, vocês pegam uma caneta, lápis, o que vocês estiverem resolvendo, pode rabiscar a prova inteira. A prova vai para vocês mesmo. Então, rabisca a prova. Quando pegar a questão, primeira coisa que vocês vão fazer é sair riscando as palavras mais interessantes nos textos, tá? No enunciado. Inclusive, no enunciado da questão aí, olha só o enunciado da questão 1 que nós acabamos de resolver. Sobre o surto de urbanização que se verifica no mundo, é correto afirmar que. Então, você vai lá e circula, assim, faz um círculozinho, é correto afirmar. Por quê? Nós vamos ver aqui no decorrer da prova que algumas questões marque a alternativa falsa.
ou a alternativa que não corresponde. Então você vai lá no é correto afirmar, ou que não corresponde, e circula. Primeira coisa que você faz é porque muita gente bate o olho ali até ver mais ou menos, mas quando começa a ler essa alternativa, já vê uma certa, já faz confusão, já marca a certa. Tá certo, mas só que tá errado, porque pede para marcar errada, então o famoso certo é errado. Então, primeira coisa, circular lá o que você quer, né? Que é qual a alternativa que você quer. Na questão 2, a recente urbanização brasileira, conforme o gráfico que está logo acima, tem característica parcialmente representada nas situações acima descrita, considerando que é correto afirmar, tá? Então nós queremos a alternativa correta. Quantos aí marca o A1? A alternativa A, B, C, alternativa D, alternativa E. Tá, vamos lá na alternativa, vamos por igual o Jack Stripador, vamos por partes. Representa a involução urbana de uma metrópole regional. Involução? Não, é muito pelo contrário, aí representa uma evolução, aí não é retrógrado, tá? Aí progride. Nos dois, você percebe no momento 1 e 2 que é uma evolução, né? Alternativa B. A situação 1 representa a perda demográfica relativa à cidade central. Não é uma perda porque pouco cresce a outra cidade que está logo do lado, que você percebe aí, e a cidade central ela não diminui. Ela não diminui na situação 1. Então, alternativa B, errada. Alternativa C. Representa o desmembramento territorial e a criação de novos municípios. A princípio, dá para pensar isso, né? Da situação 1 para 2. Mas, na verdade, observa-se que essa alternativa, ela fala já sobre a situação 2. Situação 2. Situação 2 é mais ou menos isso aqui. Ó, igualinho. Ó. Olha, rapaz. Ó, ficou idêntico. Vou arrumar uns quadros e vou para a rua vender, fazer pintura. Tá? Então tá. Por que não é a alternativa C? Porque no momento 1 e no momento 2 você percebe que os municípios, eles continuam, ele é esse tracejado, limite municipal. Tá vendo na legenda? Gente, não esqueça de dar uma olhadinha na legenda. A legenda fala que é o limite municipal. E essa parte tracejada é a área urbana. Então, tanto na situação 2, tanto no momento 1 quanto no momento 2, não muda o limite municipal. Percebeu aí? Não muda o limite. Então, não é a alternativa C, porque não tem novos limites aí. É a alternativa D. A alternativa correta, na 2 também, é D de dado. Representa, na alternativa aí, representa a fusão política administrativa dos municípios vizinhos. Com certeza não é a alternativa correta. Vejamos a 3. A 3 está um exemplo típico do que eu acabei de falar sobre circular o que a gente quer, né? Você quer a alternativa certa ou errada. Aí pede a exceção. Então, vamos lá. O enunciado. Veja como está seus conhecimentos sobre o mundo e resolva essas questões. O ritmo de crescimento na cidade de São Paulo tem diminuído no decorrer das últimas décadas. Atualmente, o município tem 10,9 milhões de habitantes, segundo o levantamento divulgado pela Fundação do Sistema de Análise de Dados de São Paulo. Pode ser apontado como causa dessa diminuição do crescimento da metrópole paulistana todos os fatores abaixo, com exceção, ou seja, qual é a alternativa errada, né? Então, aqui vai ter várias alternativas certas e vai ter uma alternativa falsa. Vamos lá, ver qual que é a certa e qual que é a falsa. Alternativa A.
A queda de taxa de fecundidade nas últimas décadas, ela está certa. Né? Houve uma evolução, então ela está certa. Mas não é o certo que nós queremos. Aqui nós queremos o errado, né? Então não é essa a questão. Então está errado. Está certo, mas está errado. Vocês entenderam, né? Está certo, mas está errado. A alternativa B, a inversão do fluxo migratório, que nesse período tornou-se negativo, com maior volume de saída do que de entrada de imigrantes. Alternativa também correta. Nesse período, houve uma saída maior de imigrantes, por causa da industrialização na região mais centro-oeste, expansão da fronteira agrícola. Então, um dos motivos. Tá certo, mas está errado. A desindustrialização da metrópole com fuga da indústria para o interior do estado. Está certo ou está errado? Também está certo. Mas está errado. Tá? Porque está certo. Por isso que está errado. Só quem está aqui está entendendo, né? Então vamos lá. Alternativa D. O aumento da taxa de mortalidade em função do envelhecimento acelerado da população. Envelhecimento acelerado, estranho, né? Aumenta a expectativa de vida. Então a alternativa falsa é a letra D, que é a correta, porque está errado. Tá certo? Então, 3, alternativa D. Ué, mas só vai dar B? Não, é uma coincidência. Tá? É uma coincidência. Falando nisso, não pode deixar de falar um pouquinho de política, né? Inclusive falar mal. Eu vi não muito tempo atrás uma reportagem de um concurso público em que os candidatos estavam indignados porque as respostas corretas estavam na letra E, a maioria, e era só ABCD. Na prova era ABCD minto, inverso. Na prova estava ABCDE e no gabarito só estava ABCD. Então não tinha como passar para o gabarito. Mas isso é uma mera coincidência, viu, gente? Isso não tem nada a ver com corrupção, não. Tá, questão 4. Vamos lá. Antônio, 27 anos, esse texto gigante que a gente não vai ler, né? Que os senhores já leram. Senão a gente vai passar mais 2 horas aqui, só para... Eu acho que não compensa. E o colega que vai assistir essa correção depois, ele também vai ter o tempo suficiente para ler esse enunciado. Né? O texto que nos fala da filha do velho Antônio, casou-se e mudou-se para Goiás, terra boa. Goiás, terra boa. O dia que vocês puderem conhecer Goiás, vocês vão ver que Goiás é a terra do piqui e o piqui é bom. Um dos fatores que permitiu a região centro-oeste transformar-se numa área de atração populacional na última década, certamente foi. Então aqui ele está perguntando sobre a região centro-oeste. Então, falando em região centro-oeste, nós sabemos que a maior rebanho de gado de corte está ali na região centro-oeste, que é no Mato Grosso do Sul, é uma área que tem desenvolvimento agrícola, a expansão. Quantos lembram aqui naquele mapa que eu mandei lá antes da primeira aula, no grupo do WhatsApp, né? A expansão da fronteira agrícola, ela expande ali em direção rumo ao centro-oeste, né? Então vamos lá, nas alternativas A. Processo de desindustrialização da região, que permitirá Não é a alternativa A. A expansão de nova fronteira agrícola na região ocorrida nas últimas décadas. Tá certo? Tá certo. E é o certo que nós queremos aqui. Então, esse aqui tá certo, então tá certo. Né? Então é a alternativa B. Olha aí, ó, mudou, tá vendo? 4, alternativa B. Estímulos, alternativa C, estímulos, não tem nada de interessante aí, é só balela. Não é. A alternativa E fala um fator interessante, a diminuição dos conflitos fundiários em função
do sucesso de política de assentamento de milhares de famílias, o que acabou por inviabilizar a grande propriedade agrícola da região. Assim, gente, essa distribuição, assentamento ocorre, mas esse conflito também sempre ocorre em toda a região do país. E também esse assentamento, ele é de uma forma bem reduzida, essa reforma aí agrária. Então, totalmente descartado, é a alternativa B mesmo. Todo mundo marcou a B? Ah, que bom que todo mundo marcou a B. Então, vamos para a questão 5. A questão 5, da próxima vez, primeiro passo, quando chegar na questão, vocês vão marcar o quê? O que você quer. Não esqueça de marcar isso. Primeiro passo, o que você quer. Se é o correto ou o errado. Então, se é o correto ou se é errado. Então, nessa aqui a gente quer o correto. A 5. Nos anos 90, as maiores taxas de crescimento demográfico ocorriam na África e na América Latina. De acordo com a tendência apresentada por diversas nações desses continentes, pode-se afirmar que alternativa A, está certo ou errado? Errado. E nós queremos o certo, então está errado mesmo. Não há relação entre o crescimento natural da população e o nível de desenvolvimento econômico? É totalmente o contrário, né? Os senhores que assistiram a aula e participaram e são bem informados, é inversamente proporcional. Ficou inteligente? Pare menos. Mas o povo briga comigo com essa expressão pare menos. A expressão correta, obviamente, é dar a luz, só para ficar gravado no subconsciente, né? A pessoa desenvolver um pouquinho melhor aquisitivamente falando, ele vai ter menos filho. Então, crescimento natural, que o crescimento natural é justamente isso, é o filho, o neto, bisneto, né? Não é o crescimento, justamente para diferenciar, porque pode crescer com a imigração, né? Então, não é desse tipo de crescimento que a gente fala. A taxa de crescimento, a alternativa B, a taxa de crescimento natural da população do país não interfere no seu desenvolvimento econômico? Também não, está errado. Quanto maior o desenvolvimento econômico de um país, maior a taxa de crescimento natural. Não sei porquê, parece que é até bem parecida a alternativa A da alternativa C, né? Também não é a C. Alternativa D, quanto menor o desenvolvimento econômico, menor será o crescimento natural. O erro está aí no menor, tá? Menor nos dois. É o contrário. E tem alguma dúvida da letra E? Só sobrou ela, né? Então, já que sobrou ela, vamos aproveitar ela, né? Então, a 5 é a letra E. Por quê? Por fato de ser totalmente o contrário das outras alternativas lá. A 6. Para reduzir pela metade da população, sem acesso à água de qualidade até 2015, atingir a meta proposta pela ONU, bem como evitar um futuro colapso no abastecimento desse precioso líquido, é necessário... Tá, aqui tem um segredo que os senhores vão amar. Nessa questão aqui, vocês vão ganhar um tempo, vocês vão falar assim, mas compensou fazer o curso lá no Mundo Office. Porque eu aprendi uma técnica. É o seguinte, aí nós temos 4 alternativas, né? A1, A2, A3 e A4. Se é 4 alternativas, só tem como ir até a 4, né? Uma lógica. Então, vamos analisar por etapa. Vamos fazer igual o Jack Stripador, vamos por partes. Alternativa 1. Aderir à proposta do Banco Mundial para privatizar a água. Olha que engraçado. Se fosse para escolher uma piadinha, eu escolher essa. Vamos privatizar a água. Melhor que né? Colocando no mercado a preço bem mais alto. Eu estou morrendo de sede, mas não tenho dinheiro para comprar água. É engraçado. Então,
A alternativa 1, ela está certo? Errada? Errada. Erradíssima. Então, olha só, presta atenção, vocês não tinham pensado nisso. Aí, então, para ganhar tempo, como se, para dedicar mais naquela questão que vocês têm que pensar mais, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá na alternativa, lá embaixo, a alternativa A, B, C, D ou E, e cortar todas as que tem 1. Então, a alternativa que tem 1 aí é qual? A C, né? A D e a E, porque a E, todas as alternativas estão corretas, então você corta as 3. Bah! Se fosse você chutar agora, se você não soubesse mais nenhuma das outras alternativas, você teria 50% de chance, porque só sobrou 2. Entendeu? Mas, como vocês estão assistindo a aula, vocês vão matar essa, vai ser a mais fácil. Entenderam? Compreenderam o tanto que vocês já ganharam tempo? Não tem que perder tempo com 3 questões aí já, só tem 2. Né? Vocês já identificam como está muito errada, então você já vai lá embaixo, já corta, coloca errado lá nas que tem a primeira alternativa. Alternativa 2, olha só que lindo, usar medidas como as já implantadas no Japão, de duplo sistema hidráulico, com a reutilização das águas para atividades que não precisam de água potável. É cultura, não pode falar do Japão não, porque ele é fã do Japão, é descendente, então é coreano, mas ele fala Japão, é da Coreia. Aí o que acontece? No Japão tem uma tecnologia, tem uma medida que a água eles reaproveitam ela e para lavar a calçada, lavar roupa, no que não necessita de água potável, a água é reaproveitada. Inclusive, dentro da residência, o maior consumo de água é para atividades que podem ser reutilizadas. Que é para lavar roupa, lavar o carro, lavar o chão, lavar a calçada, entendeu? Então, essa alternativa está certa ou errada? Certa. E tem... sobraram quantas alternativas aí para a gente analisar? Sobraram 2. Então, só que nas 2 tem a alternativa 2. Então, não tem como você matar a charada aí com a resolução da 2, porque tem 2 nas 2. Então, vamos lá para 3. Utilizar maciçamente a água do subsolo e das geleiras, investir na dessalinização. Por que está errado? Porque se você pegar a água do subsolo, a reserva que nós temos de água potável, também está errado, né? Nós vamos usar a nossa reserva de água potável. A dessalinização da água do mar é um processo muito caro. Então, por esse motivo, e a geleira, descongelar o nosso Polo Norte, o nosso Polo Sul, desestruturar nosso clima para aproveitar a água, é muita sacanagem, né? Então, fora de cogitação, a alternativa 3 está errada. Então, a alternativa 3 está errada. Olha aí, nós já matou a charada aí. Porque a alternativa... Qual a alternativa aí que sobrou que tem a 3? Que tem a 3? A letra A. Então, você já vai cortar ela, vai sobrar qual? Vai sobrar B. A alternativa certa é a B. Certinho? Então, 6, alternativa B. Porque quando os senhores fazem assim, os senhores ganham mais tempo. Os senhores não tem que ficar pensando, lendo uma, descer lá embaixo. Então, certo? Você vai lá, corta o que está errado, o que está certo, e vai ganhando tempo nessa medida. Na questão 7. Todo mundo está acertando aí, né? Que bom. Fico feliz. Alternativa, na questão 7. Bem parecida, nós vamos usar método semelhante. Assinar a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado a seguir na ordem em que aparece. A urbanização promove, então essa aqui nós queremos a alternativa correta, corretamente, alternativa correta, certo? Então vamos lá, a urbanização promove a alteração no ciclo hidrológico. Eu até desenhei uma cidadezinha aqui, vocês lembram? A chuva, ciclo da água, pá, tal. Então, não vou desenhar de novo não. Vocês lembram que pavimenta a cidade, aí não tem como infiltrar, aí o que a água faz?
escorre, né? Você lembra todo esse processo? Você está brincando. Então, a urbanização promove a alteração no ciclo da água por reduzir a infiltração no solo, né? Pavimentou, a água não desce. O volume de água que deixa de infiltrar permanece na superfície, vírgula, fazendo o quê? Com o escoamento da água, aumenta, não é? Então você já vai lá e corta tudo que diminui lá. Já corta a C e a D. Olha aí, você já ganhou. Se fosse você chutar, você já tinha 33% de chance, né? Então, você já corta a C e a D. As vazões máximas, elas aumentam ou diminuem? As vazões máximas, a água o leito dos rios, elas aumentam ou diminuem? Porque a água vai escorrer, vai chegar mais água no rio, então vai aumentar a vazão, vai inundar, vai alagar, né? Então, aumenta também. Então, na segunda alternativa, aumenta, você cortou a C e a D, né? Então, na segunda alternativa, você pode cortar mais uma alternativa, a letra E. Coincidentemente, a letra E você também corta, né? Porque vai aumentar, e na terceira alternativa aí, você vê que a letra E diminui, então está totalmente errada. Aí, se fosse para chutar agora, você falasse, não vou perder tempo, não, você já tinha 50% de chance. No início da prova, se fosse para chutar, era 20%, né? 5 questões, divide os 100% de chance por 5, ia ser 20%. Então, agora, vou chutar, 50% de chance de acertar. E, por fim, o nível do lençol freático, vocês lembram que eu desenhei aqui no morrinho? Que a água, quando chove, uma parte dela descia para o lençol freático e outra parte escorria quando o solo encharcava, o excedente escorria. Lembra desse desenho? Então, se a gente concreta aqui, o que acontece? A água não vai infiltrar no solo. Aí o que acontece com o lençol freático? Aumenta ou diminui? Facinho, né? Diminui. Então, aí tem alguma dúvida? Alternativa A. Vocês viram que a técnica, ela ajuda? Rapaz, mas como ajuda? Ela te deixa animal, né? Porque pode ter alguns dados que na questão que for dar, e essa técnica ela não é só para nossa matéria, ela é para todas as matérias. Você conhece parcela do conteúdo de história, parte só, mas você conhece alguma coisa. Então, quando você for para a prova, o seu conhecimento, você pode usar ele, não vai precisar você conhecer tudo para você acertar, ou para você aumentar a chance de acertar a questão. Beleza? A questão 8. Questão 8... considerando, naquele enunciadinho lá, considerando a transformação mencionada no texto, uma consequência socioespacial que caracteriza o atual mundo rural brasileiro. Então, aqui a gente já percebeu que ele quer uma alternativa correta, não tem nenhum não tem nenhum marque alternativo incorreto, então vamos procurar a alternativa correta. Tá. A transformação mencionada, então vamos lá na alternativa A. A redução do processo de concentração de terra. Gente, aqui nós falamos da evolução agroindustrial, né? Revolução Verde, essa evolução, o agronegócio, ela incentiva o aumento ou a diminuição da concentração de terra? Obviamente, o aumento. O aumento por causa da grande lavoura, da pecuária extensiva, entendeu? Os grandes produtores. Você pensa no grande e no pequeno produtor, tá? A nova era do mundo rural, o que acontece?
ele vai favorecer quem mais? O grande produtor, o que trabalha com exportação, né? O cultivo é voltado para exportação, então ele vai influenciar em mais espaço, né? Então, consequentemente, ele vai aumentar o processo de concentração de terra. Eu até desenhei um gráfico aqui do nosso quantidade de pessoas que está com a maior parte e quantidade percentual que está com a menor parte de terra. Entendeu? O percentual de pessoas que tem a menor parte de terra é maior. O percentual que tem a maior parte de terra é menor. Tá? Então, antes era apenas as grandes cidades que apresentavam como um império das técnicas, objeto de modificação, suspensão, acréscimo, cada vez sofisticado e carregada. Então, isso aqui está falando da nova era do mundo rural. Eu falei aqui na sala que a nova tecnologia, e o que ele faz? Ele pega o pequeno produtor e que não vai aguentar e não tem condição de comprar um maquinário e vaza para a cidade, aquele ali já vai vender vai agregar ao terreno dele, né? Aquele que tem condição de comprar um maquinário já vai comprar, já vai agregar e já vai favorecer, né? Então vamos para a alternativa B. O aumento do aproveitamento de solos menos férteis. Certo ou errado? Certo! Por quê? Gente, tecnologia vai aproveitar tudo. Lá na região centro-oeste, Cerrado, é a região que hoje produz soja, milho e cana da quantidade que Cerrado. O Cerrado ele é menos fértil. Entendeu? Então, assim, o processo de fertilização, de estudo do solo vai possibilitar aproveitar as áreas menos férteis também, entendeu? Então, assim, antigamente, na época dos nossos tataravô, fazia uma rotatividade de plantação, porque plantavam 2 anos aqui, plantava justamente para isso, o solo enfraquecia, tinha que deixar descansar. Então, as áreas agricultáveis eram as áreas mais férteis. Então, essa evolução que aqui fala, ela possibilita esse aproveitamento dos solos menos férteis. Alternativa B. Bababá, tititi. Tá dando certo aí? A questão 9. Essa daí é moleza, hein? Um dos problemas ambientais de hoje em dia, a compactação do solo. Gente, essa questão é uma mistura de matérias. Vocês entenderam aí? É um pouquinho de física, de compactação do solo. Qual que é a solução aí? Porque a máquina passa, já viu quando... a estrada de chão ali onde passa o pneu do carro é duro. Não é diferente também no campo. O campo precisa estar com a terra fofa para a planta crescer. E a máquina passando para lá e para cá vai pisoar o solo, né? Então, qual é a solução para o problema? Olha aqui. Nós temos um peso de, vamos pôr, de 1.000 quilos, 1 tonelada. Ele está nessa forma. A gente solta ele sobre o solo. O que vocês acham? Vai adentrar pouquinho, muito? Vai alterar o solo? Tá, 1.000 quilos, hein? 1.000 quilos. E aqui nós temos um peso de 1.000 quilos também. Já que é 1.000 quilos, então vamos fazer diferente. Aquele é mais 1.000 quilos. A gente vai soltar ele também sobre o solo. Qual dos dois? 1.000 quilos. 1.000 quilos. Qual dos dois? Tem um selagemento. Qual dos dois vai compactar mais o solo?
o da esquerda, porque vai ter mais peso concentrado em menos área, entendeu? É tanto que se você pegar uma agulha e fazer uma forcinha assim no seu dedo, e aí o que acontece? Vai sair um sanguinho, né? E se você pegar uma caneta dessa, fazer mais força do que você fez na agulha, não vai acontecer nada, porque é mais peso, mais força, mas só que a área também é maior. Então, voltando para essas alternativas aí, a alternativa muito fácil, inclusive a primeira alternativa A, deve-se usar pneu dos tratores, pneus mais largos, porque os pneus mais largos vai dividir a pressão sobre o solo. Se você olhar nessas revistas, televisão e bababá, nesse site, entra lá a Valtra, né, Valmet e no site dessas empresas, você vai ver que os tratores mais modernos têm uns pneus que é uma largura, largão os pneus. E lá é justamente para diminuir a compactação do solo. Inclusive, até estava vendo recente, bem pouco tempo, uma mistura de trator. Ele é de trator de pneu com trator de esteira. Só que aquela corrente, ela é de borracha. Então, o que acontece? Gente, isso aqui é um trator, viu? Aí, antes o trator era assim, já diminuiu bastante. Porque antigamente, os tratores mais antigos, o pneu era mais curto. Agora, uma era moderna de trator, que acredita até nessa era moderna, ele é igual à esteira. Só que essa, em vez de ser corrente, é um pneu de borracha, uma lâmina de borracha. Entendeu? Diminui bastante a compactação do solo. Isso aqui é uma evolução e acredito que vai ser uma tendência grande nesse mercado aí. Eles vão acompanhar. Quando vocês verem esse trator, vocês vão lembrar de mim. Então, questão 9, alternativa A. Não precisa nem de ver aí o restante, comentar o restante aí, que é totalmente besteira. Né? Pneu mais alto, mas isso é mais alto e continuar fino não resolve nada. Estreito, é o que a gente falou ali. Tá. Vamos para a questão 10, que inclusive tem um textinho cansativo. Vamos lá? A questão 10. Na verdade, o desenvolvimento leva à revalorização do ambiente natural e não à urbanização do campo. Né? Essa é a última parte do texto. A partir das informações do texto, podemos concluir a distinção entre cidade e campo. Vincula-se ao estabelecimento da diferença entre o espaço e atividade econômica. Gente, vamos falar primeiro aqui, só um respaldozinho, as diferenças entre atividade primária, secundária ou terciária. Superficialmente. Primária é atividades voltadas à produção, certo? Produção do milho, da soja. A secundária pega o milho e transforma o milho em farinha. Farinha de milho, viu? Transforma em farinha de mandioca? Não é milagre, é transformação. Então, transforma o milho em farinha de milho, certo? Então é a transformação do produto. E a terciária já é a prestação de serviço, essa parte. Vamos pensar assim. Então, aqui fala que o campo, a alternativa A, não é o lugar adequado à instalação de indústria. Verdadeiro ou falso? O campo é ou não é? Tanto que se a gente for olhar aqui, essas empresas maiores estão um pouco retiradas da cidade.
vai se instalar hoje uma Volkswagen, eles não trazem aqui para o centro da cidade. Eles levam para a região rural. Né? Então, o campo já foi. Antigamente, campo era só produção. Hoje não é só produção. Existe eu comentei aqui, empresas que vão para regiões, a Sadia, ela vai para a região, ela se instala em regiões que tem a produção, grande produção do porco. Ela precisa do porco para fazer o produto dela. A empresa X precisa do milho. Ela se instala em regiões onde existe grande produção do milho. Entendeu? Então, o campo, ele não domina mais só o setor primário. Não. O secundário também ele está no campo. O campo, antes da Revolução, era uma coisa, era a roça. Entendeu? Hoje não, hoje o trabalhador sai lá da cidade, vai lá no campo, vai lá no frigorífico, principalmente, ele não é instalado dentro da cidade, é instalado fora. Então, o campo em si, ele é voltado também para o setor secundário. Tá? Então, a alternativa correta aí, nesse caso, é a alternativa B. Tá? Ele não é só primário. Então, a 10 é B. Mais do que ficar reduzindo a área de preservação, vocês já leram esse enunciado aí? Já vamos para o restantinho dele, né? Tendo em vista o texto, é correto afirmar que o autor diz que na área geográfica chamada agronegócio não há tecnologia moderna aplicada na produção agrícola, certo ou errado? Vocês marcaram, essa eu tenho curiosidade de saber. Vocês marcaram certo ou errado na alternativa A? Todo mundo, ninguém marcou certo? Tá, ela está totalmente errada mesmo, porque é muito o contrário disso. Agronegócio é tecnologia, gente. Revolução verde. Entendeu? Então, tecnologia. Então, já aumentou a chance de acertar, hein? Porque se vocês for chutar nas outras e não souber, já 25% de chance. Alternativa B. Nas áreas do agronegócio, a produção é bastante tecnologizada. Eu tenho certeza que os senhores também engasgou na hora de tentar falar essa palavra aí. Mesmo que se advogue mais inovações. E boa parte dos trabalhadores moram na cidade. Verdadeiro ou falso? Mais tecnologia, os trabalhadores moram na cidade, vai trabalhar no campo e volta. Verdade ou verdade? Quer dizer, verdade ou falso? Verdadeira, gente. Alternativa 11 é verdadeira. Opa! Olha aqui, que bonitinho. Ninguém viu, né? Vamos dar uma olhada aí nas demais, só para a gente dar uma recapitulada aí. Seu agronegócio só pode ser produtivo? Não, gente. Só se for novas áreas geográficas, só vai ser produtivo se a gente desmatar. Não é assim. Você lembra que aproveita o solo menos fértil? Já foi desmatado, só é pastagem, entendeu? Então, a alternativa a ser excluída por conta disso. Com a tecnologia no agronegócio, a produção é sustentável, com o desmatamento mínimo, tal como no centro-oeste. Não existe, não há de se considerar aí nessa questão o desmatamento mínimo na região do centro-oeste. Porque uma coisa só é produtivo se desmatar, né? E outra coisa é totalmente o contrário, como a tecnologia ela diminui o desmatamento. É totalmente inverso. A alternativa D está errado, porque o centro-oeste ele é região de baixa fertilidade do solo, mas porém o cerrado é uma das vegetações
mais afetada no nosso bioma brasileiro. Inclusive, no tempo de escola, faz muito tempo, né, falando em tipos de vegetação, os colegas foram colar na prova. E o que sentou na frente era mais inteligente e a resposta da questão era pradaria. Quantos conhecem esse tipo de vegetação? É típica aqui do sul, pradaria. E daí ele foi responder o pradaria. O de trás olhou rapidamente ali e entendeu padaria. Aí ele colocou padaria. Os de trás, para diferenciar, colocaram panificadora, confeitaria. Aí a fila inteira no mapa, porque começa a assinar a lista por aqui. Então a gente sabe a sequência da quem está na fila, né? Aí a professora fez um marco depois assim, ó, todo mundo colou um do outro. Foi padaria, panificadora, confeitaria, teve de tudo. Gente, se for para colar, sabe colar. Depois eu ensino colar. Tem que desligar o áudio, não tampar o vídeo. Tá. Uma prática, a 12, questão 12, né? Já matamos 11 aí. Uma prática crescente a partir do aumento da conscientização. Desculpa? Tem um vídeo chamado Asiáticos ensinando a colar de vegetal. É muito legal. Uma prática crescente a partir do aumento da conscientização ecológica é a agricultura agroflorestal. Tá. Já leram isso aí, né? Então vamos para as alternativas. No interior da agrofloresta não existem espécies de insetos prejudiciais aos vegetais produzidos. Não existe? Existe. Então essa é a alternativa errada. A diferença está na alternativa B. O modelo propicia a preservação de possíveis predadores. Portanto, maior controle. Então, tem lá um inseto que é prejudicial, né? Só que aí tem o iambu, tem a perdiz, tem a codorna que vai lá e come insetinho. Eu até vi um parreiral aqui no sul, o camarada cria ganso. Já viu o comentário sobre isso? No meio do parreiral ele cria ganso, porque o ganso vai comer os insetos e a merda dele, a bosta dele lá vai adubar o solo. Entendeu? Então, esse modelo aí, você conserva um tipo de predador para poder garantir o ciclo. Existem fazendeiros que usam um método de produção mais sustentável, que compra aqueles... Quem já viu uns besourrão preto, chamado rola-bosta? Eles têm muito na fazenda. Quem vai em fazenda, já viu um besourrão preto? Tem uma época do ano aí que eles ficam voando e tal. Trem canseira. Mas aquele besourrão lá, o que ele faz? Ele fura o chão, pega a bostinha, leva para o chão. Então aqui tem dois efeitos. Oxigenação do solo, né? E adubação, ele leva a bostinha lá para dentro. Então, isso aqui é bom para pastagem. Entendeu? Ele não é só ruim, ele é bom para pastagem. Então, no campo não é vantagem nenhuma matar aquele besouro. O rola-bosta. Tá? Então, a questão 12 é a alternativa B. Com certeza que todo mundo acertou essa. Questão 13. A irrigação é responsável pelo consumo de mais de 2/3. Quem estava aqui na aula passada lembra dessa comparação, a quantidade de água, qual o setor que mais usa a quantidade de água. Eu até cheguei a comentar sobre a irrigação, vocês lembram? Que bom que lembro. Então, certeza que acertou essa. Então, vamos lá. No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura produziram impactos socioambientais como a redução do custo de produção? Com certeza não. Por isso que eu tenho orgulho dos senhores. O ar, então, está excluído.
É porque não reduz. É muito mais barato você jogar semente no solo e Deus mandar chuva do que, sei lá, encanar água, buscar. É muito mais caro, né? Mais mão de obra. Então, cortado. B. Agravamento da poluição hídrica. Não é, porque não é isso. É o uso de agrotóxico. Né? Então, não é. A compactação do material do solo? Também não. Exatamente isso. Não tem nada a ver. Compactação do solo nós já falamos agora há pouco. Aceleração da fertilização natural? O que tem a ver fertilização natural? Só porque irrigou vai ocorrer uma fertilização natural? Muito pelo contrário. Não tem nada a ver. Então, já que não sobrou outra alternativa, então qual que é? Alternativa E. Inclusive, todos aqui já ouviram falar, pelo menos em uma vez na vida, a famosa e lendária transposição do Rio São Francisco, que a finalidade era para regar o Nordeste e auxiliar na produção, né, agrícola. Não aconteceu. Então, alternativa 13 é a alternativa E. Certeza que todo mundo acertou essa. Certeza. Então, vamos para 14. Tem duas plantinhas conversando. Não se assuste. Faz referência a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura. Uma condição presente no espaço rural brasileiro. Dessa modificação produtiva está presente em... Olha, nós falamos sobre isso agora há pouco. Né? A expansão das terras agricultáveis como manutenção de desigualdade social? Exatamente. Essa é a teoria. Olha lá as plantinhas conversando. Lembram o que quando eu falei sobre transgênico? Quando eu falei sobre transgênico, eu até mencionei que a intenção do transgênico era produzir mais. Inclusive, essa tecnologia, a princípio, era para suprir a fome, no decorrer do... Só que, em vez de ser direcionada para resolver esse problema, ela favorece quem? A classe mais alta, que vai precisar da soja, que vai precisar do milho, para produzir o silo, entendeu? Então, a princípio, a expansão de terras agricultáveis com manutenção de desigualdade social. Os transgênicos, a princípio, é essa, tá? Então, alternativa A. 14A. Vamos dar uma corridinha aí para a gente conseguir assistir o vídeo. Quantas horas aí temos? Quanto tempo? Só para 22 horas. Temos uma hora ainda. Tá. A alternativa, a questão 15. Segundo a Organização Mundial, os estudos ambientais de 2005, cada 3 pessoas, em 2025, vai passar sede, cada 3 pessoas. Então, a alternativa adequada aí é alternativa A. Aqui a gente quer a alternativa certa, né? O que é a alternativa adequada? Essa aqui que é aquela questão repetida, né? Nós já resolvemos ela? Não. Mas tem uma outra questão muito parecida com ela. Também. Mas por quê? É exatamente isso. Tá. Então, é a alternativa A nessa 15. Por quê? Porque nós já falamos da técnica japonesa, que é a reutilização da água. Então, mais uma vez, gente, eu tenho certeza que vai cair para vocês alguma coisa sobre água.
Tá? Então vão atento, bebam um copo d'água. Não tem nada a ver com isso, beber um copo d'água. É prestar atenção nesse tema água. Né? Da questão 15, a gente pula para 16, que não tem o 16 aqui. Eu acho que ficou faltando o 16. Tá aí? Minha impressão é 16 e 17. É, mas no momento da impressão faltou 16. Mas. Não, é porque colou. Colou. É, estava colado. Então. É do gráfico. Não, é porque colou, a folha estava colada nessa. Sacanagem. Gente, nós falamos sobre pirâmide, né? Nós falamos sobre pirâmide etária. Vocês lembram? E nós temos duas comparações. E vocês lembram a questão da fecundidade, natalidade, mortalidade, expectativa de vida e a forma que isso influencia a pirâmide. Então, vamos para as alternativas. Essa pirâmide aí é um pouco gordinha assim, né? Ela vai diminuir, mas dá uma engordadinha aí no meio dela e diminui novamente. A interpretação correta da figura dinâmica e demográfica brasileira demonstra menor proporção de fecundidade na área urbana. Você percebe que aí o superior é urbana e inferior é rural? Tá. Então, quantos marcou essa alternativa? Que bom que todos marcaram ela. Essa é a alternativa correta, tá? É bom a gente refrisar que é menor proporção de fecundidade na área urbana. A mulher, ela passa a entrar no mercado de trabalho, né? Ela vai trabalhar, a mulher vai estudar, o acesso dela à informação, à tecnologia, à saúde é maior, então os meios preventivos também é maior, então o que vai diminuir? A taxa de natalidade. Então a fecundação, menos FI. Aí você vê lá que diminui bastante. Tá? Então é relativo à alternativa A. 16A. 3A de seguido, 3A. Tá. A alternativa, a questão 17. Segundo a Organização Mundial, estudos 2025, por que essa é igual àquela? Quantos perceberam aqui que essa era igual? Tá, deixa eu te explicar. Tanto os que estão aqui quanto os que vão ver esse vídeo depois, tem questões muito parecidas. Você tem que estar muito atento na prova, porque tem prova que você vai poder, com uma questão, responder a outra. Entendeu? Então, só para chamar a atenção e a gente refrisar essa questão aí. Acredito que dependendo da situação de estresse, se você estiver muito estressado, você passa a resolver ela de novo e só vai pensar muito parecido e ninguém. Isso é comum acontecer. Eu lembro de ver alguma questão semelhante e resolve. Entendeu? Então, se você estiver atento, você vai perceber lá que aquela questão está direcionada e que o tema de redação que você leu e depois foi ler toda a prova primeiro para depois resolver. É justamente por isso. Entendeu? Você pega a coletânea, vê o tema de redação e vai resolver a prova. Porque você vai tirar alguma coisa ali e vai ser útil na sua redação. Vocês vão me contar, hein? Questão 18. Questão 17. Questão 18. Vamos lá?
Tá, escassez de... Olha aquela técnica lá, quem lembra? Quem lembra daquela técnica de excludente? Vamos usar ela aí agora? Vamos? Então vamos lá. A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativa e qualitativa da água. Ou seja, além de diminuir a água, diminui a qualidade da água. A água potável está diminuindo. Né? Além de diminuir a quantidade de água, diminui a qualidade, a quantidade e qualidade. Tá. Pode-se, então vamos lá. Alternativa 1. Contaminações do lençol freático. Nada a ver, né? Nada a ver. Você bate o olho assim na questão, aí você pensa, gente, então presta atenção, viu, gente? Presta atenção. Nada a ver. Então, na sequência, viu, gente? Olha aí. A contaminação do lençol, a diminuição da umidade do solo, enchentes e inundações. Alternativa A. A primeira alternativa aí, uso de fertilizantes. Causa contaminação? Causa. Então tá certo. A segunda alternativa, lançamento de gases poluentes, diminuição da umidade do solo, tem nada a ver. Então, exclui. Perde tempo não. B, lançamento de gases poluentes. Ué, nada a ver. Exclui já. C, uso de fertilizantes, contaminação de lençóis freáticos, beleza. Diminuição da umidade do solo. Aí ele fala lá de desmatamento. Tá certo? Porque não vai puxar água, a planta não vai puxar água, então vai diminuir a umidade, né? A 3, enchentes e inundações. A impermeabilização do solo. A impermeabilização vai causar enchente. Então, alternativa C. Vocês senhores perceberam aí? Quantos C tem até agora? Primeiro C. Coincidência, né? 19. Vamos acelerar. Considerando a riqueza, grave crise pode ser motivada por... Alguém tem dúvida aí? Degradação dos mananciais e desperdício no consumo. 19. C. Você tá brincando. 20. A industrialização europeia teve como base energética o uso do carvão mineral. Todo mundo lembra, né, dessa última aula. O uso do petróleo, até hoje mesmo com a ampliação do uso do petróleo, a energia hidrelétrica das usinas, o carvão permanece como importante fonte energética. A China, inclusive, tem uma reserva de carvão que dá para 400 anos no mesmo ritmo de crescimento. Principalmente nos países da Europa Ocidental. Ocorre, porém, a queima do carvão mineral em grande quantidade pode provocar o aumento do dióxido de enxofre, que vai ocasionar um fenômeno que nós já falamos, que é a alternativa ácida, chuva ácida. Alternativa A. Então, alternativa A. Olha só, tanto que tem umas alternativas engraçadas, do vento, desertificação. Nossa. Nada a ver. Costuma deserto assim do nada. Tá. A 21. A água da chuva é normalmente ácida, porém a presença de poluentes igualinha, só que com a diferença para marcar a alternativa que não é certa, né? Então é para marcar a alternativa errada. Então o que é certo é errado e o que é errado é certo. A área mais afetada da chuva ácida está no hemisfério norte, a região mais industrializada. A Alemanha, alternativa B também está certa, Alemanha, Reino Unido, emite, claro, países industrializados, grande potência. No Brasil, esse fenômeno não ocorre. Isso é verdade ou falso? É totalmente, então é verdade. É falso, mas é verdade, entendeu? Entendeu? Falso. É falso, mas é certo.
É errado, mas é certo. Aquele negócio que às vezes você joga no errado, mas acerta. Não, mas presta atenção, gente. Não é assim não, você tem que observar. Alternativa 22, do mesmo modo. Não indica causa de desertificação. Ou seja, o que não vai prejudicar o clima. Eu até falei na rotação de cultura. Porque o que acontece? No solo mais arenoso, a árvore cresce, né? Aí a folhinha dela cai. Aí a folhinha dela começa a apodrecer. Cai uma frutinha também. Aí tem uma cobrinha aqui, que vai comer a frutinha. Entendeu? Deixa eu desenhar a cobrinha. Aí vai comer a frutinha. Aí vem um bichinho para comer a frutinha. Aí morde o bichinho morre aqui. Aí vai derreter. Aí vai fertilizar esse solo. Ocorre mais ou menos nesse sistema, né? O leão vem, come o bichinho, sobe um pedacinho, e assim vai. O que ocorre? Vai tendo um ciclo aqui, né? Morre vira adubo, cresce a árvore, cresce outra árvore. Aí vem, corta tudo aqui, ó, né? E planta. O que ocorre? Vai tirar os ingredientes do solo, vai acabar com o solo e vai virar deserto justamente por conta disso. Um dos quesitos. Então, que não indica causa de desertificação. Alteração do clima. Claro, gente, que indica. Porque se parar de chover para cá, um exemplo, isso aqui não vai virar deserto? Com certeza. O desmatamento, se desmatar, o que acontece? Vira deserto também. As queimadas. Queimou, não nasceu nada, ficou deserto. Técnicas agropecuárias inadequadas. Também, se bateu o veneno errado, não nasce mais nada lá e acabou. Então só sobrou que é a rotação de cultura. Você planta um tempo aqui, aí o solo vai começar a ficar fraco, para não zerar o solo, você vai e planta em outra região e deixa essa descansar. Tá? E ou você planta milho esse ano, ou você planta feijão no outro ano, faz essa rotatividade também. Então, alternativa 22. Alguma dúvida aí, gente? Não. Letra aí. 23. 23 a gente até comentou lá atrás. Sobre duas características apresentadas no texto. Cultura de rico e cultura de pobre. Né? Nós falamos. A alternativa correta é a alternativa D por um motivo. Porque a cultura de rico, ela é voltada para a exportação. Tá? A grande quantidade, voltada para a exportação, pode ser extensiva ou intensiva. Mas é a cultura de grande quantidade. Já a cultura de pobre, não é porque a cultura de pobre é um termo, né? Mas em tese é basicamente isso. É para subsistência. Entendeu? Vamos pensar numa cultura aqui de pobre. Cenoura. Nós não exportamos cenoura, então a cenoura é mais para a gente no nosso consumo. Agora, e o soja? O gaúcho gosta muito de falar o soja. Lá na região centro-oeste nós falamos a soja. Então, o soja, exportação, beneficiamento, óleo, então é cultura de rico. Justamente por essa questão. Então, alternativa B, na 23. B. Na 24, a linha do marcador é essencial para o estabelecimento de um dos dados utilizados na localização de um determinado ponto do globo terrestre. Visto que através dessa linha imaginária é possível obter. Então, está aqui o globo, né? Vamos ver a alternativa A, longitude. Não, longitude é o meridiano de Greenwich, que é esse.
que fica na vertical. Tá? Zonas climáticas, é os paralelos que determinam as zonas climáticas. Quanto mais perto dos polos, mais frio. Coordenada geográfica, a linha do Equador? Não, porque a coordenada geográfica, ela está na junção da longitude com a latitude. Entendeu? Então, é justamente dessa linha com essa. Tá? Alternativa D, latitude. Então, a linha do Equador é essencial para o estabelecimento de um dos dados utilizados na localização. É a latitude, gente. A linha do Equador é essa. A longitude, só vocês pensar nesse lado, e a latitude é na transversal. Tá? Então aqui nós vemos que divide em 4. É tão legal essa parte, divide em quatro partes. Então, para a gente dar tempo de assistir o vídeo ali, vamos resumir com a última questão, que é a 25. Os produtos do intemperismo. O intemperismo é alteração física, fisioquímica da rocha, do solo, né? E ele vai sofrer uma consequência, vai resultar em, vamos lá, a erosão, tá? Os produtos do intemperismo, rochas alteradas do solo, são sujeitos a outros processos de ciclo, erosão, transporte e sedimentação, ou seja, a pedra que quebra, o sol vem esquentar a pedra racha, quebra, aí ela cai, aí vem a água, leva, aí vai para o rio, entendeu? Então, houve a sedimentação, o transporte, entendeu? Esse é o intemperismo. São outros processos do relevo. Tá? A alternativa correta é a alternativa B, forma de relevo plana, possui uma idade mais antiga. Alternativa B. Então, eu não marquei aqui a alternativa 24 é a D, 24 D e 25 B. Tá? Até porque se vocês passaram por uma questão de dedução, vai sofrer uma erosão. Aonde que vai sofrer erosão? Na região plana. Então, a região plana é a região mais antiga, porque ela não sofreu ainda essa alteração. Então, se você olhar para uma região montanhosa de erosão, ela é menos antiga que a região plana. Gente, a percentualidade de acerto dos senhores, como foi? Alguma dúvida aí durante a prova? Querem comentar algum ponto? 13? A 13? Bom. Qual é a dúvida da 13? Qual é a dúvida da 13? Não, a gente acertou 13. É 13. Você tá brincando. Que bom. Na verdade... Eu tenho uma dúvida. Fiquei com uma dúvida ali na 20. Na 20? Tá. Qual que é a dúvida? E do dióxido de enxofre na atmosfera. Uhum. Acerta é chuva ácida. Certo. Só que ali na questão 21, ele diz ali os elementos da chuva ácida. E ali não tem dióxido de enxofre. Tem enxofre, sim. Trióxido de enxofre. Dióxido de enxofre. Dióxido. É a mesma coisa. É enxofre? Pior. Porque o dióxido de enxofre,
eu não, por enquanto a química ainda não tá assim bem acentuada, mas existe a molécula de enxofre. Aí o dióxido, ele tem duas ligações de oxigênio e o trióxido são 3. Então, em tese, mais ou menos na mesmo patamar, entendeu? Então, mas apareceu enxofre, você já sabe que está diretamente relacionado. Tá? Então, eu agradeço os senhores, meu contato vai estar lá no grupo do WhatsApp. Se os senhores precisarem de alguma coisa, pode mandar mensagem no particular, inclusive, que a gente está aí para ajudar, colaborar com esse sucesso de vocês. E pensando nesse sucesso, a gente vai assistir um vídeo ali, escolher um dos mais rápidos. Nós temos apenas 35 minutos, então vamos ali para outra sala para a gente ver o vídeo, que ali a TV está melhor. Ok?